Está no ar mais um programa Labirinto. E eu conto com a sua participação no nosso programa. Labirinto é o jogo do ter e do ser. É por este labirinto de emoções que nós vamos estar caminhando rumo à nossa luz, rumo ao nosso centro. Eu convido a você para estar nessa primeira temporada do nosso programa e a participar também do nosso programa e a participar principalmente desse jogo, o jogo do ter e do ser. A cada final de programa, nós vamos estar deixando uma questão para que você possa estar escolhendo uma alternativa. No programa anterior, nós falamos sobre a morte. Nós colocamos esse tema polêmico para que você, meu amigo, minha amiga, pudesse estar percebendo o que realmente é importante para a sua vida. E hoje, o nosso programa tem um tema que é sobre o medo. É exatamente o medo. Quem de nós não sente medo? Qual é o ser humano, qual é o filho de Deus que não sente medo? Desde os animais, não é verdade? Nós sabemos que o medo é algo instintivo, né, que preserva a nossa vida. Só que quando ele passa dos limites, ele bloqueia a nossa vida. Então nós vamos falar sobre esse sentimento do medo, que é tão importante nós mantermos ele sob equilíbrio. Agora, quando nós perdemos o controle desse medo, aí a nossa vida começa a se complicar um pouquinho. Nós começamos a cercear a nossa liberdade, nós começamos a nos limitar, nós sabotamos projetos, sabotamos sonhos, sabotamos desejos que nós temos, e às vezes isto é inconsciente. Nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida experiências das quais o medo vai começando a ficar cada vez mais exacerbado. Então, quem de nós não sente medo? E existe muito tabu em relação ao medo também, não é verdade? Por exemplo, homem que é homem não sente medo. Medo é para os fracos. E não funciona bem assim. Nós sabemos que o medo todo ser humano sente. Então, eu gostaria, neste programa de hoje, estar colocando uma história, e é uma história muito significativa. É a história de uma pessoa chamada Martin. O Martin a vida dele todinha foi norteada pelo medo, desde criança. Ele foi criado com muito medo, né? Então, a sua mãe o preservava de qualquer tipo de acidente. Se ele estava na fase da infância dele, a mãe o segurava, não deixava que ele caminhasse livremente, ela tinha medo que ele caísse, ou então que ele pegasse alguma doença que fosse fatal. Então, ele foi incutindo todo esse medo durante toda a sua vida. E, independente deste medo, o que aconteceu? Ele acabou crescendo, ele se casou com uma pessoa maravilhosa, a Charlotte, a esposa dele. Ele teve 2 filhos, né? Mas o medo sempre foi bloqueando o caminho dele, sempre foi cerceando a vida dele, sempre foi tirando aquela vontade que ele tinha de fazer muitas coisas, de realizar muitas coisas, mas o medo o impedia. Na realidade, quando nós sentimos medo, parece que fica meio embaçado, né? Parece que a gente enxerga as coisas assim, como se fosse uma névoa, bloqueia o nosso pensamento, a nossa criatividade é extremamente bloqueada também por conta do medo que nós sentimos. E com o Martin não foi diferente. O Martin acabou adoecendo no decorrer da sua vida e acabou desencarnando. Parece que é o fim da história, mas não é o fim da história não. Passado algum tempo, a sua filha, Stephanie, foi
participar de uma sessão espírita. Ela foi participar de uma sessão espírita ao qual ela tinha uma grande vontade de receber uma comunicação do seu pai, do Martin, que havia desencarnado. E ela conhecia um pouco da história do seu pai, do medo que ele sentia. E ela também estava nessa sessão, nessa casa espírita, tremendamente tensa, muito nervosa, ao qual o próprio médium que estava dirigindo essa sessão espírita observou o quanto ela estava sem parar de se mexer na cadeira. Ela não tinha sossego, ela não parava de se mexer, extremamente tensa. E será que o Martin, o pai da Stephanie, se comunicou com ela dessa sessão espírita? Você gostaria de saber se ele se comunicou com ela? Nós terminamos o nosso primeiro bloco começando a contar para você a história do Martin. O Martin, que era uma pessoa extremamente bloqueada por conta desse medo absurdo que ele sentia. E esse medo foi incutido desde a infância. Mas, na realidade, nós sabemos que não é desde a infância, né? Isso é algo que o espírito já traz, mas os seus pais também o superprotegiam. O Martin teve uma história na sua infância onde havia uma rotina na vida dele. Todos os dias a sua mãe o levava e o buscava na escola. E o que aconteceu? Um dia ela se atrasou. Ela atrasou por algumas horas. Imagine o que aconteceu com o Martin. Ele imaginou tudo de mais horroroso que se possa imaginar numa cabecinha onde só tem medo, né, minha gente? Até a sua mãe chegar, ele já estava para lá de apavorado. E aí, nessa sessão espírita a qual a filha de Martin, Stephanie, se encontrava, que ela foi até ali para ver o que poderia acontecer, se ela conseguia uma comunicação com o pai dela, mas ela também era extremamente tensa e extremamente nervosa. O que aconteceu? Aquele médium sensitivo que estava dirigindo aquela sessão espírita disse a ela: olha, tem um espírito aqui que está ao seu redor, ele está caminhando de um lado para outro. Ele parece muito tenso e extremamente ansioso para falar com você. Você conhece alguma pessoa chamada Martin? Estou tentando aí perceber qual é o nome que ele está me passando. E a Stephanie diz: sim, é o meu pai, Martin. Mas eu duvido muito que seja ele, porque o meu pai não acreditava em nada dessas coisas e meu pai era extremamente medroso. E o espírito começa a se comunicar com esse médium e diz a Stephanie: olha, Stephanie, o seu pai está me dizendo que ele está justamente aqui para dizer isso para você. Que ele venceu o medo dele. Ele venceu o medo dele da morte. E a Stephanie ficou meio reticente. Ela falou assim: olha, é difícil acreditar que seja o meu pai. É muito difícil. Fala para ele, então, me falar sobre a morte dele. Como é que foi? Como é que aconteceu isso? E aí, o médium começa a receber essa comunicação do Martin e o Martin começa a explicar para a Stephanie como foi que ele desencarnou. Então, ele disse que ele estava doente no hospital e que, num determinado momento ali no hospital, apareceu o irmão dele que já havia morrido, o Max. E aí, apareceu a sua mãe, apareceu o seu pai, e o Max disse a ele: vamos, Martin, levanta dessa cama, vem aqui com a gente. Como levanta dessa cama? Tá louco? Eu estou muito doente, eu estou morrendo aqui. Ele falou: Martin, você não entendeu ainda, você já morreu, Martin. A sua cabeça é que continua achando que você está no corpo físico, mas você pode se levantar, isso é uma questão de pensamento. E o Martin levantou
E pela primeira vez na sua vida, ele começou a se sentir liberto daquele medo que ele sentia. A sua mãe o abraçou e pediu perdão a ele por tudo que ela havia programado de medo na sua vida. E o Martin foi contando essa história para Stephanie. E Stephanie ficou extremamente emocionada e começou a chorar. E o Martin disse assim: olha, Stephanie, eu estou aqui para que realmente você possa começar a cortar esse círculo de medo que eu sei que eu passei para você. Eu gostaria que você estivesse se libertando também desse medo, para que você pudesse realizar tudo o que você tem para realizar na sua vida. E a Stephanie, ali chorando, e o médium perguntou para Stephanie: olha, o seu pai está me dizendo alguma coisa sobre prova de OAB. O que significa isso para você? E a Stephanie diz assim: o sonho do meu pai era ser advogado. E o médium diz a Stephanie: mas o seu pai está dizendo que ele tem uma segunda chance em relação a isso. Eu não estou entendendo o que ele está dizendo. Como que ele tem uma segunda chance? E Stephanie disse: é que eu tenho uma prova da OAB marcada para daqui 2 dias. Eu vim aqui nessa reunião porque eu ia cancelar essa prova, porque eu acho que eu não tinha condições, que eu não era uma prova adequada para mim, que eu não tinha condições de passar nessa prova. Mas agora que você está me dizendo isso, eu posso dizer para você que o meu pai está me libertando desse medo. E é interessante, porque a Stephanie também narrou que o sonho do seu pai era ser advogado. E adivinha o que ele foi durante toda a vida dele? Ele foi um vendedor de camisas, porque ele nunca achou que ele tinha condições de fazer uma faculdade, que ele não tinha condições de ser um advogado, apesar de sonhar em ser advogado, de defender as pessoas, de batalhar em relação a muitas coisas que precisam de justiça. Ele não conseguiu realizar esse sonho, porque o medo o impediu. Vamos fazer o seguinte: pensa um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo para você. A sua vida também é cerceada, é limitada por todos esses medos aí que você sente. Esses medos são exacerbados. Nós vamos para os nossos comerciais e eu vou estar voltando no terceiro bloco, que eu vou estar contando para vocês qual foi a resposta da Stephanie. Olá, estamos de volta com o nosso programa Labirinto, nosso terceiro bloco. Estávamos conversando sobre a vida de Martin, como ele viveu, como ele morreu, e este momento tão importante ao qual ele está tendo a grande oportunidade de ter uma comunicação com a sua filha. E ele consegue esta comunicação através desta dádiva que nós recebemos de Deus, que é a mediunidade. Então, o médium passa toda a impressão, toda a história de Martin para a sua filha. Mas isso tem um papel muito importante isso que o Martin está fazendo. Ele está libertando a sua filha. E Stephanie compreende isso. Stephanie diz ao seu pai: eu vou fazer a prova da OAB. Você está me libertando do medo que eu sinto. E Martin diz a ela: eu estou dizendo para você usar da sua liberdade. E nós só podemos usar verdadeiramente da nossa liberdade quando nós nos amamos verdadeiramente. Ame-se verdadeiramente.
Rompa esta corrente de medo familiar. Olha que coisa importante. Isso é muito forte, minha gente. Ele está lá para que ela possa romper toda esta corrente de medo da família. Ele, a mãe dele, a Stephanie, o outro irmão da Stephanie, todos nesta corrente de medo. Então ele está libertando a sua filha, ele está pedindo para que a sua filha, através do amor que ela sente por ela mesma, olha a importância de nós nos amarmos, de nós nos colocarmos realmente como a pessoa mais importante da nossa vida. E aí, o Martin está dizendo a ela, Stephanie, eu me libertei desse medo. É uma pena que eu deixei de fazer tantas coisas na minha vida. Mas pela bondade do Pai, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui alertando você, para que você já possa começar a modificar a sua vida. E eu vou estar me realizando, esta é a minha segunda chance de ser advogado. Eu vou estar me realizando através do amor que eu tenho por você. E espiritualmente, ela recebe esse grande abraço muito amoroso do seu pai. Vamos entrar no nosso jogo agora, no jogo do labirinto. O medo é estar preso no labirinto. O medo é você estar dando voltas e mais voltas e mais voltas, sem tomar uma atitude e estar sempre no mesmo lugar. O convite de hoje para você, querido ouvinte, é para que você possa também estar rompendo esta corrente de medo. Sabe aquele projeto que você tem, que você acha que você não pode, que você é incapaz? Ah, imagina, eu não posso fazer isso. Eu estou te convidando para você tirar esse projeto da sua gaveta. Isso. Sabe aquele curso que você quer fazer, aquela faculdade, aquela pós, né? Aquela nova habilidade que você gostaria e que você acha que você já não tem mais idade para fazer isso? Para. O corpo vai envelhecendo, mas o nosso espírito vai ficando cada vez melhor. É verdade, eu digo por experiência própria. Cada vez nós vamos nos tornando mais felizes conosco mesmo, nós vamos nos assumindo, seja lá quem formos, é o que temos para hoje. O convite para você é para você realizar, apesar do medo, apesar da dificuldade, nós estamos amparados. Sim, você não está aqui sozinho, você tem um mentor, você tem um anjo da guarda, seja lá qual o nome que você queira dar, que está aqui te incentivando, te inspirando para que você realmente possa criar esta nova habilidade. Nós temos que nos habilitar, né? A aprender coisas novas. E o novo é apavorante. Eu sei disso. O novo é apavorante na nossa vida, mas eu estou convidando hoje para que você realmente possa estar rompendo esta corrente do medo. Venha para o nosso jogo do ter e do ser. Vamos caminhar juntos para o nosso centro. Vamos caminhar juntos para a nossa luz, caminhar junto para a nossa essência. Olha, eu gostaria de fazer um convite muito especial, porque aí, na sua telinha, você vai estar vendo uma pergunta e nesta pergunta vão ter várias alternativas. Escolha uma dessas alternativas. Marque aí para você. Programa 2, sobre o medo. Pergunta, alternativa ou A, ou B, ou C, ou D, aquela que você escolher. Marque programa 2 e qual é a alternativa. No final da nossa temporada, eu vou estar dando um retorno para você sobre a sua personalidade. Você gostou? Então, eu convido você para o nosso próximo programa. Não perca! Você quer saber qual é o assunto? Nós vamos estar falando sobre o apego. Aquele apego que a gente às vezes confunde com amor. Eu te vejo no nosso próximo programa. Um grande abraço.